Hello, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Marques, vou estar à frente aí desse projeto com o nosso podcast focado para CS, então é o CS Sem Censura, que é basicamente um lugar onde a gente vai ter aqui para acolher a galera que trabalha com CS, quem tá dentro do mercado, trazer os principais pontos, dúvidas, o que a gente passa no dia a dia. Tô aqui com a minha companheira Tainá. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Tainá, tô aqui também com a Carol embarcando nesse projeto, um projeto muito importante pra gente, mas muito descontraído também. Então a gente quer trazer a rotina do CS aí no dia a dia, de uma forma, como a vida é, né? Como a vida real acontece ali, com temas meio polêmicos aí, espero que vocês gostem. Isso aí. E me apresentando um pouquinho, eu sou a mãe da Eduarda e do Murilo, tenho 32 anos, trabalho com CS aí desde 2017, mais ou menos. Comecei lá como analista, igual todo mundo, júnior, passei para pleno, sênior, depois eu virei especialista. E hoje eu trabalho como team leader numa empresa de e-commerce. E CS mudou a minha vida, CS é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de ensinar, é o que eu gosto de conversar. Então eu acho que vai ser muito legal trazer isso pra mesa, pra gente bater um papo bem descontraído. Aqui é mais uma brincadeira mesmo, assim, pra gente trazer pra vocês o nosso conhecimento, o que a gente ama fazer e trazer polêmicas, tá? Porque hoje eu acredito que no mercado não tenha um canal onde a gente consegue trazer com tanta fluidez esse tema e poder ouvir vocês também. Então a gente quer muito essa troca e acho legal agora também a Thay falar um pouquinho dela. Então, eu sou mãe de pet, tenho 3 pets, são os amores da minha vida. Uma curiosidade, sou formada em TI, trabalhei muitos anos na área, mas o CS me pegou no meio do caminho, né? Então, cuidar do cliente, de toda a jornada, estar perto ali das estratégias, é isso que me move, me deixa assim, totalmente em êxtase. Eu gosto muito dessa área. Atualmente também trabalho numa empresa de e-commerce, onde eu cuido ali muito da estratégia dos clientes, de grandes contas. Então, os desafios são também grandes, né? Ali, de acordo com o tamanho do cliente. Gosto muito dessa área, tô me desenvolvendo ali também para entender o como um todo. Eu acho que o CS como um todo, né? O CS tem várias camadas. A gente vai falar muito disso no decorrer do tempo aí, em outros episódios, mas eu acho que o CS ele tem várias frentes e é isso que eu tenho buscado aprender cada vez mais. Legal. E trazendo um pouquinho da introdução, para quem não conhece sobre CS, né? O que é o CS hoje em dia? É uma profissão nova? Veio no mercado? Como é que funciona, né? Então, o CS, ele nada mais é do que o Customer Success, né? Ou, em português, sucesso do cliente, que é o acompanhamento da conta. A gente sabe que tem muita confusão ali com um suporte, um account manager, ou até mesmo um farmer ali, um gerente de contas. Tem tantas nomenclaturas que deixam a gente meio perdida, mas basicamente hoje nós cuidamos da jornada do cliente, da experiência dele, com uma pitada ali bem objetiva de estratégia, de resultados, fazer o negócio acontecer, fazer ele gostar do que ele contratou e trazer isso para a realidade dele, tá? Então, falando um pouquinho de um tema polêmico que a gente vai trazer hoje o Customer Success virou aí um suporte gourmet? Será? O que você acha? Será que virou um suporte gourmet? Será que o CS ele é um suporte ali 100% para ficar só na parte operacional do cliente? O que a gente costuma aí ver no que tem acontecido no cenário atual, né? Então, eu acho que o CS ele virou um suporte gourmet na boca das pessoas, mas na prática, o mercado que consegue colocar esse CS de forma estratégica, ele tem muito a ganhar, né? Exato. Acho que depende muito das empresas também. Então, se a empresa ela não entende o que é um CS, ela coloca o CS na posição errada. Exato. Então, ele acaba fazendo uma função errada, ele acaba tendo ali, tratando um cliente de forma errada, e é onde começam as confusões, né? Então, o que eu acho legal a gente trazer também é falar sobre isso, a diferença de cada um ali, né? Onde começa o trabalho de um CS, onde começa o trabalho de suporte, onde começa o trabalho de um farmer, de um account manager. E isso gera muitas dúvidas hoje para as empresas e até mesmo no mercado, né? Sim. Porque se a gente for ver, não tem nem tantos... Tem bastante curso hoje pra galera fazer aí, tem empresas bem famosas até, inclusive, mas
ainda geram muitas dúvidas, né? Então, o CS, ele acaba apagando muito o incêndio, né? Sempre tá naquela loucura. No seu dia a dia, mais ou menos, o que você acha? É sempre assim com incêndio ou não? Eu acho que depende muito, como a gente comentou, do contexto, né? Quando a empresa ela entende o papel do CS, ela vai para um ramo totalmente diferente, né? Ela vai para uma vertente totalmente diferente. Ela tende a ganhar com esse CS de forma estratégica. A gente vai falar muito essa palavra, apesar das pessoas... Algumas pessoas não concordam muito, né? Mas a gente costuma ver aí CS, ou até mesmo anúncios de vagas, onde o CS coloca lá, vaga de CS, especialista em CS. E você vai ver, cuidar do SLA. Então, fazer muito a parte ali do suporte mesmo, né? Do dia a dia do cliente. Não que o CS ele não possa colocar a mão na massa. Eu acho que a gente tem que colocar, e a gente acaba colocando no dia a dia, nessa troca com o cliente. Mas eu acho que nós estamos muito para apoiar esse crescimento, né? Para mostrar o valor dele. Eu acho que o CS é quem segura o cliente, porque é a gente que faz parte da jornada dele depois que ele se torna cliente. Exato. Então isso é muito importante. Só não pode também confundir um ponto muito importante. O CS, ele também não é só o responsável pela retenção do cliente. É legal que vai vir vários temas pra gente ir falando assim, mas focando ali na parte de apagar incêndio, que é o primeiro tópico que a gente traz hoje aqui, eu acho que o primeiro ponto não tem problema apagar um incêndio, até porque o CS ele tá ali para cuidar de conflitos, das contas e tudo mais, mas o problema é quando você já pega ali o incêndio já pegando fogo, sem ter um controle prévio disso, né? Talvez, qual seria uma estratégia legal das empresas hoje no mercado poderem incluir para a gente ter isso previamente? Como que a gente poderia, trazendo mesmo um brainstorm hoje, como que a gente poderia pensar em ter, assim, as informações antes para que o CS ele não viva sempre apagando incêndio, apagando fogo e no meio da loucura ali? Eu acho que processos bem definidos é uma coisa que a gente raramente vê, né? Então, a gente não tem processos bem definidos, não tem métricas. Muitas vezes as métricas que a gente tem são metas e métricas impossíveis, que a gente não consegue mensurar de fato ali o que o cliente está precisando, ou de fato como ele está se sentindo, ou com aquela plataforma, ou com aquele serviço. Então eu acho que para a gente parar de apagar incêndio e ser um pouco mais previsível, né, ali atuar antes de chegar naquele cenário de apagar um incêndio, a gente precisa ter tudo que seja definido antes. Então, um processo bem estruturado, todo amarrado de ponta a ponta. Então, quando o cliente ele tem um processo desde onboarding, ele vem com uma coisa mais estruturada, a gente tem uma tendência a ter uma fluidez muito melhor, né, nessa jornada. Sim, eu acho legal também, por exemplo, ter essa divisão mesmo dentro do CS, né? Saber o que é um onboarding, saber o que é um ongoing ali, a divisão que a gente vai ter, estruturar uma carteira, estruturar os processos. Hoje em dia, acredito que as empresas confundem muito o CS e deixam ele muito no operacional, né? E aí a gente acaba não tendo aquela divisão de tarefas entre as funções. Então, o suporte, ele sempre vai ficar com a parte técnica. Então, o cliente está com um problema técnico dentro do que ele contratou, dentro do... Bom, enfim, do serviço que ele tem ali. Não estamos falando só de programas, tá? Mas no geral do serviço que foi contratado. Exato. Qualquer parte mais voltada para um apoio técnico, um apoio, enfim, não tanto de relacionamento, aí sim a gente tem que focar ali para um time de suporte, né? Eu acho que se confunde bastante, porque o CS ele entra como uma parte mais de relacionamento, né? E a gente acaba ficando ali muito imersivo no operacional, e isso também precisa se dividir. Porque acredito que isso ajudaria muito também nessa parte dos incêndios, né? Que aí a gente conseguiria ter muito claro a parte das funções, né? Mas, bom, vou te fazer uma pergunta, vamos fazer uma pergunta aqui pra nós duas ir falando, né? Mas basicamente, por que o CS ele passa o dia resolvendo problema, cara? Por quê? Eu acho que é o jeito que ele é vendido, né? Eu acho que o CS hoje, ele é muito vendido como aquela pessoa que o cliente levantou a mão, a gente vai estar ali, né? E aí a gente começa a criar uma jornada problemática. Então, o cliente falou, opa, preciso de alguma coisa, a gente tem que estar ali. Que é um papel, né? Eu acho que faz parte da experiência. A experiência, ela tem que ser uma boa experiência. Sim. Mas um CS, ele não cuida de um único cliente. E aí, a gente também tem uma outra divisão. Um CS dedicado é uma situação, né? Um CS que ele tem uma carteira maior é um outro cenário. Então, ele tem outros clientes para cuidar. Ele precisa também cuidar dos processos, porque o CS, ele não é só aquele cara que cuida dos clientes, né? Então, ele
aporta pro produto, melhorias. Então, ele faz também essa ponte com várias áreas dentro da empresa. Então, isso é muito importante. Por que o CS vive atolado? Porque o cliente levantou a mão, a gente entende muito aquilo que, às vezes, algumas empresas colocam ali no destaque. Cuidado do SLA. Esse é um ponto, né? SLA em CS, para você atender, para você responder um cliente, você tá ali para cuidar dele, de fato, mas não dessa forma, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que a gente não tem esse diferencial. Exatamente. E querendo ou não, nessa pergunta também é uma pergunta muito polêmica, né? Por que o CS só cuida de problemas? Sim. Cara, acho que qualquer um hoje no mercado, se você sentar pra conversar ali com alguém que trabalha como CS, é o dia inteiro resolvendo problema, resolvendo bucha, apagando incêndio. Mas por quê? É problema em produto? É problema técnico? É problema em estrutura? É problema com o cliente, pode ser vários tipos de problema ali também, né? E eu acho que volta muito naquele ponto que você falou. Processos bem definidos geram, assim, uma solução de 100% dos nossos problemas, exato, né? Isso para qualquer tipo de empresa, para qualquer ramo. Eu acho que o primeiro ponto de você criar uma área de CS, porque eu também já trabalhei, tá, pessoal? Estruturando a área de CS do zero, cara. O primeiro ponto pra gente tentar ali, tipo, evitar a maioria dos problemas é estruturar os processos, tipo, muito bem estruturados desde o zero. Sim. E isso não só os processos dentro da área de CS, né? Mas todos os processos que ligam todas as áreas. Porque hoje o CS, ele é basicamente um coração ali, né? Ele liga todas as áreas da empresa. A gente trabalha com comercial, a gente trabalha com suporte, a gente trabalha com a equipe técnica, a gente trabalha com, enfim, com a diretoria, a gente trabalha com todas as áreas da empresa, né? Acaba que a gente liga todo mundo. Então, não é só um processo da área de CS, a gente precisa ligar todas as áreas, né? E trabalhar em conjunto. Isso é muito importante, porque você fala muito essa parte do o CS, quando ele... Será que é um problema de produto? Será que é um problema dele? Será que é um problema do cliente? Por que isso acontece? Por conta do processo. Se o processo ele não está bem definido desde o início, as outras áreas também não sabem como vender aquele CS, né? Exato. Como que é aquele CS? Para que ele serve? Então, o cliente ele já vê aquele CS como o suporte, como quem vai resolver tudo, como quem vai alavancar o negócio dele como um todo. Então, isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque o cliente, ele enxerga... Ao invés dele ir lá no suporte, a plataforma parou. Ele vai no CS. Pra gente ir até o suporte. É isso. Ele tem o contato do suporte, mas ele manda lá no contatinho do CS. Você pode resolver isso pra mim? E óbvio, né? Eu acho que como todo CS tem esse mal, a gente gosta de colocar a mão na massa também. Total. Então, ao invés de, você pode acionar o suporte, a gente acaba conduzindo ali para poder ajudar aquele cliente. Eu lembro que quando eu trabalhava como analista mesmo, que eu tinha a minha carteira, a primeira coisa que eu falava quando eu me apresentava eu sou a sua voz aqui dentro, seu braço direito. Então, o que você precisar, você pode falar comigo, entendeu? Então, o cliente, ele já liga isso a... Qualquer coisa que eu precisar, eu vou falar com a Carol. Eu preciso comprar, eu preciso fazer upgrade, upsell, tô com problema técnico, tô com dúvida da plataforma, tudo. Vou procurar a Carol. Mesmo que ele tenha todos os contatos ali. Aí era muito um erro meu também, né? Que aí vem o erro do próprio CS. Você pega ali, pelo menos eu fazia isso, né? Eu pegava ali pra mim, eu queria cuidar como um filho. E aí é onde a gente entra em um tema polêmico também, né? Que é o cliente mal acostumado. Como que você acha que... Enfim, o cliente sempre tem razão? O que você acha? Eu acho que é um tema e é uma resposta polêmica também, né? Eu acho que o cliente, ele tem razão na maioria ali das vezes. Vamos dizer que 80%, mas esses 20% eu acho que a gente tem que olhar o todo, sim, né? Dependendo ali da demanda, de como que ele tá conduzindo também. Porque a gente também tem muito aquele cliente que ele só aparece quando dá problema. Então, você tá ali tentando trazer para ele uma inovação, tentando trazer sugestões, né? Coisas novas, ele não te responde. Então, quando dá problema, ele aparece. Então, será que ele sempre tem razão quando ele vem só para trazer um problema? Então, a gente precisa olhar o todo e também educar esse cliente. Isso faz parte da jornada. Só que eu acho que a gente tem essa trava. Eu acho que não só em CS, né? Eu acho que em todas as áreas a gente tem essa trava de educar o cliente, de falar, calma, vamos olhar, quando eu aprendi ver. Isso, assim, depois de um tempo de eu preciso educar o cliente... Eu perdi o medo de educar. Eu acho que eu tinha medo de educar ele e ele não querer mais que eu cuidasse da conta dele, entendeu? Tipo, eu morria de medo. Eu falava, mas se eu falar pra esse cara
chamar o suporte, ele vai falar, ei, querida, você não tá fazendo o seu trabalho? Exato. Então, eu tinha muito medo mesmo de educar ele. Hoje em dia, o que eu falo, assim, pra minha equipe é, galera, vocês precisam educar os clientes de vocês a também fazer o trabalho dele, sabe? A partir do momento que você ensinou a fazer ali o que ele precisa fazer, não tem problema algum você, vamos dizer, guiar essa jornada para ele ser um cliente independente. Sim, com Cara, certeza. isso é muito bom, você ter um cliente independente. Mas aí entra também um ponto muito que, cara, eu sempre vou trazer polêmicas aqui, de verdade. Já ouvi muito falar que o cliente que não procura a gente é um cliente saudável? Não acho. Por quê? Eu não acho que é um cliente saudável. Eu acho que é o cliente que tem outras pessoas olhando para aquilo, né? Então ele acaba não estando ali tão inteirado, ele acha que tá tudo bem, que tá tudo rodando. E pode ser que no momento ele se surpreenda com o resultado, que não está funcionando do jeito que ele esperava, né? E cliente calado, eu acho que é um cliente que ele não tá engajado, ele não tá ali vivendo a experiência como um todo, né? Porque eu sendo um serviço, independente ali, sendo uma plataforma de SaaS ou qualquer outro tipo de serviço, ele precisa estar engajado, ele precisa entender como que funciona e colher os frutos daquilo, né? De fato, vivendo ali a experiência. Se ele tá calado, em algum momento ele vai aparecer com o problema. Por isso que a gente só apaga incêndio. E eu acho que é o comportamento mesmo, né? Do cliente, assim, todos os clientes, eu acho que eles têm uma tendência a fazer isso. Mas aí, volta naquele ponto. Nós precisamos educar o cliente. Eu tenho dificuldade, tá? Eu tenho muita dificuldade em educar o cliente. Porque eu sempre acho que ou eu vou ser grosseira, ou que eu vou estar me negando a ajudá-lo, que eu posso causar um problema maior pra conta dele. Então a gente acaba cedendo. E é aí que a gente falha. E eu ouvi esses dias uma frase que eu tava até falando no meu Instagram. Botei lá assim, galera, me mandem frases polêmicas de Customer Success, né? E aí eu recebi assim, que engajar o cliente é você mandar a mensagem todo dia. Eu acho que tem uma vírgula aí, sabe? Sim. Porque, beleza, você manda lá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa segunda-feira, boa terça-feira, boa quarta-feira, enfim. E às vezes ele não responde, às vezes ele não tá nem aí pra você, então... Tá, ele pode estar tem o cliente mal acostumado, que a gente pega no colo ali, faz Sim. tudo por ele, e tem essa dificuldade de colocar ele e tornar ele um cliente independente, né? Mas tem aquele também que não responde e não fala nada, mesmo a gente tentando engajar. Sim. Mas o engajamento, você acha que é só mandar uma mensagem ou enfim, o CS ele consegue trazer muito mais para esse cliente? Eu acho que o CS tem que ter propósito, né? O Boa. propósito é muito importante. Então eu vou mandar uma mensagem de bom dia, se precisar de mim, estou aqui. Óbvio que a gente vai ignorar isso, né? Até eu ignoro essas mensagens. Às vezes eu mando mensagem para algum lugar para fazer uma cotação, aí a pessoa fica à disposição. Aí ela fica à disposição para sempre ali, né? Eu não dou esse retorno. Sim. Mas quando a pessoa ela já vem com algum tipo de benefício que eu posso ter com aquilo, né? Se ela trabalha de uma outra forma a informação... O CS, ele tem dados valiosos, Exatamente. né? Um CS bem colocado, ele tem estratégia, ele tem ali o dado da conta daquele cliente, o resultado, alguma coisa que possa dar um up até no faturamento, dependendo do segmento que ele tá atuando, né? Então, Exatamente. Você vai montar uma mensagem, fico à disposição, ou você vai trazer um insight para poder puxar esse gancho, causar essa curiosidade? Então, depende muito também de como o CS, ele trabalha. Ele tá com propósito nessa mensagem? Só ficar fazendo check ali não traz resultado. Não vai rolar, tipo, pô, só bom dia, boa tarde, boa noite, entra ali num suporte. Exato. Não entra num CS, isso. Né? Eu acho que o CS, ele tem que fazer isso, ele tem que trazer o valor pro serviço, pro produto, pra relação que ele cria com o cliente. Eu acho que isso também é muito chave, a gente criar relacionamento com a galera da nossa carteira, né? Com os clientes da nossa carteira. Isso é muito importante. E puxando um gancho ali também, pra parte de encantar o cliente, você acha que virou uma exploração? Você precisa trazer ali, vamos dizer, explorar cada vez mais o cliente ou explorar cada vez mais o CS? A gente pode pensar que é uma exploração encantar o cliente? Hoje no mercado, como que, sei lá, estaria essa visão sobre esse tema? Olha, eu acho que a gente tem duas situações acontecendo, né? Tem muitos cursos hoje de como encantar o cliente, e eu acho que isso tem que ser algo natural, né? Porque o encantar, ele não tem muito segredo. É um serviço bem entregue, é um atendimento bem feito,
e você, de fato, mostrar para aquele cliente que aquele produto que ele comprou resolve um problema que ele tinha. Eu acho que esses são os pontos chaves de um encantamento, né? Então a gente começa a gourmetizar. Exato. E aí entra um ponto, né, que eu tinha até colocado pra falar sobre isso. As pessoas confundem excelência com servidão. Ele é o meu servo ali, ele vai ter que fazer tudo por mim, Exato. né? Então, encantar o cliente, você tá encantando ele ou você tá fazendo isso pra virar um servo? E aí já entra aquele tema que a gente tava falando, a galera confunde com suporte. Exato. Você tem um cliente ali que ele precisa de um apoio maior, se você é um CS que você trabalha, né, com deslocamento, talvez ir fazer uma visita no cliente, isso é um encantamento. Isso você já resolve ali metade dessa jornada de, às vezes, ficar colocando coisas que não precisam. Entendeu? Então, vou fazer uma visita nesse cliente, esse cliente é um pouco mais estratégico, eu tô entendendo que talvez ele esteja num momento delicado, eu vou dar um pouco mais de atenção. Esse é o verdadeiro encantamento, né? Então, a gente não precisa ficar gourmetizando. Eu acho que quando o CS faz isso, ele sai muito também dessa visão estratégica. Aí já eu pego um gancho aqui. CS estratégico quase não existe. Porque o CS hoje ele só tá focado em relacionamento. Né? Então, a gente precisa também ter essa visão. O CS, o relacionamento, ele acontece normalmente, você já está conectado. O relacionamento já está acontecendo. O CS estratégico não acontece porque a gente só fica ali no relacionamento. Então, Exato. eu vou ficar só agradando, eu vou ficar só em contato. E você esquece de trazer coisas que vão ser ricas ali para a experiência daquele cliente. É onde a gente entra com o equilíbrio, né? Exato. Que aí tem que ter a parte operacional, tem que ter a parte de relacionamento, tem que ter a parte da estratégia. O CS, ele tem que ser basicamente um bombril. Ter todas as funções ali. Exato. E tá pau pra toda a obra, entendeu? Mas eu acho legal a gente trazer esses temas, assim, pra poder debater. O intuito é a gente também trazer alguns cases, trazer convidados pra comentar como que é a sua rotina, o dia a dia de um CS. Contar, a gente também vai trazer algumas coisas que nós já vivemos no dia a dia, assim, das cagadas que a gente já fez, enfim, de todas as coisas que todo CS passa por isso, desde do que tá entrando agora pro que já tá ali na parte sênior. Vai ter problema, que é o que mais acontece no dia a dia, né? E a gente quer trazer muito essa realidade pra vocês, né? Ser um canal aberto pra gente poder debater esses casos. Então, vão ter convidados que a gente quer trazer aí do mercado, de vários segmentos. Quero muito também, nós queremos muito poder interagir com vocês, ouvir muito a opinião de vocês. Vão ser vídeos, assim, curtos. Acredito que a gente também não tá com o intuito de fazer novelas aqui pra vocês ficarem o dia inteiro ouvindo a gente. Jornadas, exatamente, não. Acho que vai ser legal. Espero que vocês gostem, que estejam com a gente aí. E segue aqui o canal, ativa o sininho. Brincadeira. Mas é isso. E eu acho que a gente pode deixar uma provocação, né? Total. Ou talvez ali alguma coisa para o pessoal interagir com a gente. Né? Você que é CS aí, se você pudesse definir a sua atuação em uma frase, qual seria ela? Boa. Eu acho que é legal a gente deixar isso daí, depois a gente vai dar uma lida ali e ver o que... A gente pode até comentar no próximo episódio. Combinado. A gente vai trazer isso pra vocês, então. Fechou. É isso. Então é isso, gente. Valeu, Thay.